Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Estou aqui com a minha segunda postagem. Farei sempre, porque eu tenho muito que informar. E só vou fazer uma vez por semana, então é necessário que eu tenha calma e haja de uma maneira inteligente, porque a minha meta, não é isso que eu estou explicando agora, nem que eu falei na postagem anterior. Minha meta é a nova ordem de Jesus. Porém, eu tenho que começar pela base, para mostrar a importância dessa organização, que é o cristianismo puro e verdadeiro. Então, eu vou começar. A vez passada, meus amigos, eu abri esse livro Universo e Vida, que é a base de todo conhecimento. Eu falei sobre o médium, que é Santana, e sobre o que escreveu, que é o irmão Áureo, sobre os dois, a importância dos dois, da falange médica, etc. Falange de Ismael. Então, eu abri o livro da vez passada, ia ler, mas não li. Então é muito simples, são somente um pedacinho somente do lado esquerdo, eu vou ler porque aí está o ponto principal de toda a história da nova ordem de Jesus. Como está meio escuro, eu vou usar óculos. Vou ler na página 195. O grande espírito do apóstolo Tomé já estava a esse tempo de volta ao mundo, onde reencarnou a 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Ele não vinha só, como assinala Emmanuel no livro já citado, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então aqui diz o seguinte, que o Tomé, apóstolo de Jesus, nasceu a 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Resumindo, ele recebeu o nome de Kardec, como todos sabem. Então, Kardec foi a encarnação do apóstolo Tomé. Tomé, isso é o que eu queria dizer na vez passada, mas não disse. Agora, voltando a outro assunto. Que Tomé encarnou com o nome de Allan Kardec, com a missão de codificar o Espiritismo. Isso é básico, a fidelidade desse Espírito Áureo é imbatível, não há como acreditar, porque ele é a segunda pessoa de Jesus Cristo. Tem Ismael, Espírito Áureo faz parte do alto comando de Ismael, que é a segunda pessoa de Jesus Cristo, Espírito Áureo. Mostrar que não há como duvidar disso. Eu não sabia, eu sempre quis saber por quê, porque agora eu já sei por quê. Então tá meu óculos. Outro assunto, eu estou explicando as bases da nova ordem de Jesus. A base. Então, eu leio aqui para não ultrapassar o que eu quero dizer. Espiritual, eu já falei, agora essa daqui. Esse livro daqui, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem tem, leia outra vez, minuciosamente. Quem não tem, compre, peça emprestado, porque é a base, as providências que o Espírito de Altíssima Luz, chamado Ismael, que é a segunda pessoa, é Jesus e Ismael. Todas as ocorrências verificadas no Brasil desde o seu descobrimento até hoje, todas teve interferência e coordenação de Ismael. Jesus deixa para ele esses acontecimentos que nós conhecemos, porque acontece no mundo material, mas dizendo que no mundo espiritual existe um controle, uma coordenação, um objetivo de Jesus
para que ocorra aquelas coisas no mundo material que formam a história do Brasil, que nós conhecemos, né? Então diz assim, primeiramente diz que a FEB, a Federação Espírita, né? A Federação Espírita Brasileira, foi fundada desde o ano bom de 1884. A FEB foi fundada em 1884. Fala muito sobre a FEB, esse livro é muito interessante, muito correto. Agora, mais adiante, mostrando a importância que o espírito Ismael tem diante dos acontecimentos do Brasil, orientadas, dirigidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um trecho aqui que explica isso, que é um fundamento de outras coisas que eu vou falar depois. Então diz assim, eu leio porque a palavra aqui não é minha, é de Áureo. É Chico Xavier que escreve não, é o médium, quem escreve é Humberto de Campos e é tudo sobre fatos verdadeiros, ilibados, que a gente não tem nem condições de dizer que não, eu acho que não. Não existe isso. Então diz o seguinte, um trecho muito, muito importante, e de hoje por diante, essa frase que eu vou dizer para vocês será o estandarte, a bandeira da Nova Ordem de Jesus, aqui em Goiânia, porque eu sou a pessoa que representa a Nova Ordem de Jesus perante Jesus. Oficialmente no cartório, não, que eu não quis ainda. Perante Jesus, eu sou e não é de agora. Há muitas décadas. Então é o seguinte, vê que coisa importantíssima. Diz assim, atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo a seu emissário dileto. Aí Jesus fala, Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Ponto. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Essa frase, meus irmãos, respondeu a todas as questões que eu tenho procurado até agora. Eu já li esse livro 2 vezes, mas quando a gente lê mais vezes, vai encontrando coisas que solucionam nossas interrogações. Então, o fato é esse. Vou repetir e vou mostrar a conexão que existe entre essa frase que Jesus pediu para Ismael desenvolver com a nova ordem de Jesus. No fim eu vou falar. Prestem atenção. Ismael, disse-lhe Jesus, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora, em 1884, depois que a Federação Espírita se organizou, se concretizou, aí Jesus disse, concentraremos agora todos os nossos esforços, a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados. Aqui, a fim de que se unifiquem. O que se unifiquem? Se juntam, se reúnam, se juntem. Todos os meus discípulos encarnados. Que discípulos encarnados foram esses? Quem foi esse discípulo encarnado? A Nova Ordem diz, um por um, onde encarnou e a missão que tiveram. A Nova Ordem de Jesus diz isso. Para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Que
que Ismael iniciou na Terra lutando pela Federação Espírita. Está ali escrito. Então, na terra, na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo. Olha que frase. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo. A nova ordem de Jesus é espírita, é espiritismo, mas é cristã, porque é uma organização. A nova ordem de Jesus é uma instituição espírita cristã. É essa o que é a nova ordem de Jesus, está escrito nos livros. Então, está respondendo também, viu? Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido. Cristianismo revivido. Não é aquele cristianismo do clero romano, adulterado, escolhido, pomposo. Ele colocou 44 evangelhos e escolheu os que mais se adaptavam aos gostos dele, aos objetivos do clero romano. Não é esse, é o revivido. Aqui está escrito, será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Esse livro daí, Vida de Jesus, o outro Nova Ordem de Jesus, principalmente a Vida de Jesus, ali é o cristianismo puro. Não é esse de agora, é puro. Jesus ali conta coisas que a gente fica boba. Nunca fiz milagres. Eu jamais poderia transgredir as normas do meu pai. Meu pai é perfeito. Não houve milagre. Isso incomoda. Eu ser considerado milagreiro me incomoda. Ele diz assim, muitos fatos, ele conta a verdade. Jesus, nesse livro, ele diz, eu jamais fiz milagre. Ele conta cada milagre que dizem que ele fez, ele conta como foi. Mas o apóstolo João dele, que era o querido dele, era o mais jovem, era todo apaixonado por Jesus e gostava de fantasiar as atitudes de Jesus. E mesmo o clero. Então, ele conta assim, revivido em sua primitiva pureza. E faz-se necessário coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz, para os triunfos do Evangelho. Entendeu? Verdades. Jesus ali conta a verdade, desmistifica esse cristianismo fantasioso, que ele diz que isso incomoda. Então, o que eu queria dizer dessa parte daqui é isso. Então, aqui nesse livro daqui que eu vou tentar explicar, conta onde estão os discípulos encarnados, que ele fala ali. Essa é uma frase-chave e vai ser a bandeira da nova ordem de Jesus. Então, eu li já, mas a pessoa quando lê o todo, mas não lê assim, cada pedaço, realmente entrando naquela filosofia do que ele quis dizer aqui. Então, é o seguinte, ele diz assim, os meus discípulos encarnados. A nova ordem aponta todos os discípulos encarnados. Em Portugal e os restantes todinho, menos Pedro e João, em Buenos Aires. Aí, terminou esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todo mundo tem que comprar esse livro, tem que ler esse livro, tem que estudar esse livro. Não é ler, não é estudar. Aqui, cada frase desse livro daqui tem um manancial de conhecimento e a gente pode realmente entender o objetivo de Jesus Cristo, da pátria do Evangelho. Então, agora, esse outro livro daqui, estou vendo a hora, viu? Porque eu não posso custar muito, não. Estou vendo o relógio ali, porque eu falaria tudo isso o tempo todo, mas não posso, né? Tem limite. Então, tem aqui, eu vou ler sem entender. Há um ponto, esse daqui é Nova Ordem de Jesus.
Diamantino Coelho Fernandes, o apóstolo Tiago, nascido em Portugal em 1894. Foi para Recife, de Recife foi para o Rio de Janeiro, e lá ele foi escritor do jornal de Recife, São Paulo e Rio, foi escritor de jornal, e lá ele fundou a Nova Ordem de Jesus, a mandado, fundou não, foi ao cartório, oficializou, a mandado do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esse daqui, Diamantino Coelho Fernandes, na sua penúltima encarnação. Porque, na verdade, ele no momento está encarnado, nasceu mais ou menos em 1990, e a missão que ele veio cumprir será realizada no ano 2050, quando ele terá 60 anos. Quem diz isso é a mãe dele, Maria de Nazaré, no livro dela, Corolarium. Esse livro, essa coleção de 7 livros, não digo 7, porque 4 são diretamente explicando como vai ser a transição planetária, a topografia do planeta Terra na transição planetária. Esse eu não estou chegando ao assunto porque realmente não é doutrina, é somente conselhos que eles dão e explicações, quais continentes vão ficar, etc, etc. Não é o caso de agora. O caso de agora é a base, eu estou explicando para vocês, a base da Nova Ordem de Jesus, que é o Kardecismo, de 1884. Começou tudo em 1885, começou essa obra. Porque houve necessidade. Tudo está entrosado. Todas as atitudes da espiritualidade está entrosada um do outro com um objetivo grande do planeta. No momento é do Brasil, porque o Brasil é a pátria do Evangelho. Ele explica, inclusive, talvez não dê tempo ler, ele explica que a pátria do Evangelho não devia ser o Brasil, devia ser os Estados Unidos, a América do Norte. Mas devido a, como se diz, diz aqui, deixa eu ver, seitas contrárias ao cristianismo, e há também a grande, eu me esqueço o nome, é uma bobagem, a pessoa que não gosta de gente morena, não gosta de gente pobre, racismo. Devido ao racismo muito forte lá, 2 motivos, racismo forte e devido a seitas que não são cristãs. Então ele disse que por isso passou sendo o Brasil a pátria do Evangelho, graças a Deus, não é? Diz que o povo daqui é muito bom, etc, etc e tal. Viu? É uma única... diz assim... Vou dizer porque não vai dar tempo ler, porque está quase na hora, né? Daqui a 5 minutos ou 10 tem que terminar. Jesus diz aqui, nessa parte que eu lerei na próxima vez, que ele é o chefe do cristianismo, a entidade maior é Jesus Cristo. Diz assim: há um ponto doutrinário que o Senhor Jesus deseja esclarecer, principalmente às almas encarnadas do Ocidente, a fim de eliminar algumas dúvidas que possam surgir. É quanto à autoridade do Senhor Jesus para falar à população de todo o planeta, em face da existência de outros princípios religiosos, noutros países ou regiões da Terra. Fala um pouquinho, não vou dizer. Entidades diversas obedecem no mundo espiritual a uma única chefia. Entidades diversas obedecem no mundo espiritual a uma única chefia, que é a do Senhor Jesus. É ao Senhor Jesus que está afeta a evolução espiritual de todas as almas pertencentes ao ciclo terreno e que somam atualmente cerca de 10 bilhões entre os encarnados na Terra e os desencarnados. Poderemos então considerar... Não, aí eu cortei porque ia falar demais, vou parte mais... O fato de estarem sendo estas mensagens redigidas no Brasil deve-se a 2 circunstâncias principais, a saber, a primeira delas é de ser o Brasil uma nação fundamentalmente pacífica, povoada por um conjunto de almas escolhidas para nela reencarnarem desde a sua descoberta há perto de 500 anos. E a segunda razão é encontrar-se vivendo no Brasil o único instrumento que, por uma circunstância especial, está em condições de prestar este grande serviço ao Senhor. Esta pessoa é Tiago. Tiago, que nasceu em Portugal, foi para Recife e veio para o Brasil. Então, eu sei isso há muito tempo, né?
Então, é isso. Então, primeiramente, explicar que Jesus é o máximo. Tem todas as seitas, tem Maomé, tem budismo, não sei o que, todas, a chefia deles obedecem, seguem as instruções de Jesus Cristo. Jesus é o encarregado do planeta Terra. Então, eu vou parar por aqui, para ver se dá algum tempo. Tá, falta pouquíssimo. Eu estou um relógio ali porque eu gosto de falar muito e pronto, aí piora. Aquela pergunta, reunir todos os meus apóstolos encarnados. Jesus disse, reunir, a próxima providência que Ismael tem que tomar é reunir os apóstolos que estão encarnados. Então, a resposta é aqui, viu? Vou mostrar para vocês que é muito interessante, viu? Os apóstolos, sempre sob a direção do mestre, lograram não é isso, não é outra coisa. Todos os apóstolos, menos Pedro e João, tinham voltado à terra. Todos os apóstolos, menos Pedro e João, tinham voltado à terra. Tiago foi em Portugal, em 1894. 1894. A federação foi em 1885, né, que eu disse. Em 94, o apóstolo Tiago, que é o Diamantino Coelho Fernandes, que você viu a foto, nasceu em Portugal. Agora aqui, já não é em Portugal, é em Buenos Aires. Vou colocar. Todos os apóstolos, menos Pedro e João, tinham voltado à terra. Os apóstolos não se reconheciam entre si, menos Paulo, que bastante titubeou no princípio de sua missão, chegando até a ridicularizar Jesus, como sempre, né? Apesar de ser de temperamento muito religioso. Paulo foi reconhecendo a todos mais tarde. Mas isso é uma parte, eu vou ver uma parte mais... Estou vendo o tempo, né? Por isso que eu estou correndo agora. Vou ver o trechinho aqui, é tudo muito interessante, muito. Para abreviar, direi que Pedro e João, eles não reencarnaram. Todos menos Pedro e João e Tiago em Portugal, e Pedro e João ficaram lá em cima, falando sobre os dois. Para abreviar, direi que Pedro e João do espaço conseguiram estabelecer, em meados do século XIX, um núcleo importante em Buenos Aires. Esse importante núcleo foi quase constantemente presidido por Santo Estevão, em Buenos Aires, viu? Eleito para o lugar por sua fé, constância e laboriosidade inquebrantável, apoiado por uma moralidade sem jaça. Secundando-o muito de perto José de Arimateia, que também, nesta ocasião, ajudou a Jesus com sua posição social distinta e opulenta. Nesse livro, A Vida de Jesus, fala que Jesus aprendeu, estudou, porque José de Arimateia foi que deu a mão a ele, foi que ajudou. Tirou ele de casa, ele trabalhava 3 dias com o pai, como trabalhando em madeira, e o resto da semana ficava estudando, foi da cabala é o espiritismo, né? Aprendeu com José de Arimateia, que era... José de Arimateia era muito importante na vida, no que Jesus foi. Então diz o seguinte aqui, Santo Estevão também desfrutava de uma posição social distinta e pecuniariamente desafogada. São Mateus, porém, realmente opulento, unicamente o era rico, só era José de Arimateia, sempre foi rico. São Mateus distinguiu-se principalmente por sua eloquência, São Mateus, viu? Aí diz Barnabé, estou lendo assim salpicado. Barnabé desempenhava as funções de tesoureiro e, ao mesmo tempo, de vigilância da associação. Constância, associação teosófica. Viu? Aí fala sobre Paulo, muito jovem ainda e conduzido inconscientemente do espaço por Pedro e João. Paulo era direcionado por Pedro e João lá em cima, porque Paulo tinha missão, né? Aí diz assim, eu estou lendo assim na carreira, porém... Coisa curiosa, repetiu-se a desconfiança e o temor que houve antes, há 2000 anos, quando os apóstolos não quiseram receber Paulo, renovando 3 vezes, inutilmente, seu intento até que Barnabé, o mesmo que antes, o apresentou pessoalmente. Aí fala sobre Marcos permanecer então O apóstolo Marcos permanecia então no espaço. Digo espaço porque, se bem que tudo existe dentro do espaço, os homens formam parte da Terra
e não se encontram diretamente no espaço, é claro, né? Outro trechinho também, esse é um trecho longo. Paulo foi amplamente autorizado a trabalhar fora da sede da associação. Paulo, não dá mais tempo não, vou parar e pronto. Tadeu, fala sobre Tadeu. Maria, isso quem está dizendo é Maria. Quem está escrevendo essa parte que eu estou dizendo é Maria. É uma mensagem de Maria, uma explicação. Também as outras mulheres seguiram como eu, prestando como eu, Maria. Então é isso, eu vou parar porque realmente está muita coisa para dizer. Só tenho 5 minutos agora para falar. Então eu vou resumir esse livro daqui, A Vida de Jesus Cristo, ditada por ele mesmo. A palavra ditada por ele mesmo me deprecia muito. Não é ditada, Jesus não vai ditar. Jesus não vai ditar. Jesus plasma. Jesus não, qualquer espírito não vai ditar nada para ninguém, não é? Ele invade o nosso consciente, depende da mediunidade do intermediário. Então, Jesus Cristo, quando ele diz ditada por ele mesmo, não é ditada, é a maneira que eu não sei nem dizer qual é, porque é uma coisa muito alta. Quem sou eu para dizer como foi? Mas não foi andando assim como a gente vê na escola, cruzou os braços e começa a ditar e as pessoas começam a escrever. Não foi assim. Mas eu acho essa palavra ditada muito depreciativa. Não foi ditada, é uma mensagem do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Se Deus quiser, eu vou ter forças e vou dar continuidade a esse meu trabalho. Porque desde 1982, que eu li o livro Elucidário de Paulo de Tarso, eu mudei, bem casada com minha alma irmã, tenho certeza, porque foi a união de 58 anos, eu fiquei com meu marido durante 58 anos, ele apaixonado por mim e eu por ele, mas a minha paixão por ele não era aquela paixão, era como mãe para filho, por isso é que eu acho que é alma irmã, alma afim. Então, eu estou somente conversando porque não posso continuar, muita coisa para dizer e o tempo está terminando, né? Então é isso, meus amigos. Possivelmente, estou no fim da minha... Eu não sei fazer palestra, para mim eu estou conversando... Eu tenho reuniões aqui em Goiânia, um grupo de umas 20 a 25 pessoas, a gente lê e comenta, é isso que eu estou fazendo, porque na verdade... É um assunto muito profundo, muito grande, mas a Federação Espírita foi que iniciou, quando Jesus falou com Ismael, para ela unir os apóstolos encarnados, para fazer um cristianismo revivido, unir os apóstolos para fazer um espírito revivido, verdadeiro. Então, todas as obras da Nova Ordem de Jesus são da gente não ter a menor dúvida, meus irmãos. Então é isso. Eu espero, próxima vez, a luta é grande, eu não tenho ninguém que me ajude. Meu grupo não pode estar aqui, está tudo em quarentena. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu estou sozinha. Eu não entendo de computador, dessas coisas. Quem está me ajudando é a esposa do meu neto, porque eu não entendo disso. Mas vou ter que ir em frente, porque a minha missão é essa. Enquanto eu existir, eu lutarei pela Nova Ordem de Jesus. E depois que eu deixar de existir, já estou com quase 90 anos. Estou com 87,5 já. Logo chegarei a 90, ou sei lá. Eu vou lutar até aí, até meu último minuto. E depois, quando eu estiver no mundo espiritual, já fiz contrato com meu esposo, né, Jorge, para a gente lutar pela Nova Ordem de Jesus, lá em cima. Isso é um compromisso que eu tenho com Paulo de Tarso. Tudo começou com Paulo de Tarso, né, que foi o maior divulgador da religião cristã. Então, meus amigos, espero na próxima mensagem. Espero que vocês entendam. Eu estou melhorando cada vez. A primeira vez foi um fracasso, porque esse fiozinho daqui não ficou conectado. Mas hoje está conectado, que eu estou vendo, né? Entendeu? Então, espero que Deus ilumine a todos nós, que nossas vidas e nossas casas sejam de paz com nossa família, que Jesus Cristo tome conta de nossos destinos, de nossos dias, de nossas vidas. Vão com Deus.